Uma Crônicas capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o anatotita. E Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o gederatita. Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o arufita. Eucana, e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jasubeão, os coraitas. E Joela, e Zebadias, filhos de Jeruão, de Gedor. E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com a rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100, e o maior, de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi. E contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo. E paz com quem te ajuda. Pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: À custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele, de Manassés, Adna, e Josabade, e Jediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque, naquele tempo, de dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército,
ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naftali, 1.000 capitães e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulon, e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel.